Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que a paz que vem do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família. Eu venho trazer uma mensagem de Deus ao seu coração sobre as nossas ações e as reações de Deus. Porque é as nossas ações que irá determinar a reação de Deus. Por que eu digo isso? Baseado no texto de Jeremias, capítulo 17. Eu quero que você acompanhe comigo. Jeremias, capítulo 17, verso 10. As nossas ações e as reações de Deus. Tá bom? Aí eu vou fazer aqui eu vou dar vários exemplos. Na verdade, de quatro homens, 4 histórias, as ações desses homens diante de propostas e a reação de Deus em cima da atitude, das escolhas desses homens, ok? Então em Jeremias 17, verso de número 10, o Senhor diz o seguinte, eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Eu quero repetir aqui o texto para enxergarmos aqui no texto nossas ações e reação de Deus, ou reações de Deus. Eu, o Senhor, Deus falando, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então Deus está dizendo, o meu agir em relação aos seres humanos, às pessoas, o meu agir está atrelado às ações dos próprios seres humanos. Não é isso? Ele primeiro examina os pensamentos, ele prova os corações, aí ele está dizendo, eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, ok? De acordo com o que ela faz. Por que eu iniciei essa live com esse texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso de número 10? Para entendermos todo o contexto do que vamos falar aqui. Tá? Então, eu vou procurar ser objetivo. Eu vou falar de 4 pessoas que estão na história bíblica. Uma delas é a principal, é a pessoa do próprio Senhor e Salvador Jesus. Os outros 3, nós temos aqui Sansão, nós temos José, e eu tenho também Davi. Então eu quero falar dessas 4 pessoas, 4 histórias, 4 escolhas, 4 ações, e houve também as reações de Deus em função de cada um deles. Ok? Então eu quero iniciar aqui o texto no livro de Juízes. Inclusive Juízes foi o período mais negro da história da Bíblia, tá certo? Para quem não sabe, é o período mais negro que já existiu. Foram 300 anos de rebeldia, de paganismo, de idolatria e de afastamento do Senhor. 300 anos. Foi um período obscuro, porque foi uma época em que não havia um só líder. Na verdade, cada tribo tinha o seu representante. Dessa forma, muitos se desviaram do Senhor, adorando a falsos deuses, se afastando do Deus vivo. Ou seja, foi um período muito difícil, né? Deus, apesar de fazer um esforço tremendo para ajudar o seu povo, eles dificultavam o trabalho de Deus, porque queriam viver do seu modo, entristeciam Deus pelas escolhas que faziam. E nesse período aqui, Sansão, ele era o juiz da tribo de Dan. Sansão, ele era ali o representante.
Mas vamos analisar o contexto da história de Sansão. Por que Deus levanta Sansão? Deus levanta Sansão, primeiro que ele vem de um ventre que era fechado. A mãe de Sansão não poderia ter filhos aos olhos humanos, mas Deus agraciou ela e abençoou o seu ventre. E ela, então, gera essa criança, e o anjo que aparece para ela deixou bem claro para ela que essa criança livrará Israel dos seus inimigos, mais especificamente os filisteus, que oprimiam o povo de Israel naquela época. Amém? Quem está aí conosco? Deixa eu só saudar os irmãos aqui. A Kátia Silene, Deus abençoe. Giane Jesus, Deus abençoe sua vida. Fátima Soares, paz do Senhor, minha irmã. Ellen, Deus te abençoe, Ellen, paz do Senhor. Manda um abraço aí pro Victor, amém? O Geneilton Mota também está aí acompanhando a live. Deus abençoe a todos, amém? Então veja, irmãos, que Sansão, ele foi levantado por Deus para vencer os inimigos. A minha esposa também está aí, ó, a pastora Michele. Quem mais está aí? Entrou mais gente aí. Glória a Deus. Daqui a pouco eu termino de saudar os irmãos aí. Deus abençoe. Sansão, então, ele foi levantado para livrar o povo de Israel, o seu povo, e não só ali a sua tribo, mas também toda Israel, dessa opressão filisteia que eles vinham sofrendo por muitos anos ali. Eles não tinham o direito de colher os frutos que plantavam dos seus próprios campos, porque os inimigos roubavam seus frutos e obrigavam eles a pagarem altíssimas taxas que eles não tinham condição de pagar. Era uma opressão, o povo vivia oprimido, vivia na miséria por causa dos filisteus. Então Deus levanta Sansão, ou seja, Deus traz Sansão ao mundo em forma de milagre, como um nazir. O que é nazir? É a palavra em hebraico. Nazir vem de nazireu, ou seja, separado para Deus. Deus, então, através do seu anjo, deu ordens específicas para a mãe de Sansão, dizendo: essa criança libertará o seu povo, o povo de Deus, da opressão dos inimigos. Portanto, ele será separado para Deus. Ele não é uma pessoa comum. Essa criança é incomum, porque sobre ela estará o poder de Deus. Ele não poderá tocar em nada oriundo da uva, nem mesmo a própria uva, nem o vinho, ou qualquer outra coisa que venha da uva. Ele também não poderá tocar em qualquer coisa morta, para que não venha quebrar ali o seu voto de nazir, ou seja, de alguém que foi separado para um ministério, separado para servir a Deus, para uma missão. Ele também não poderá cortar jamais o seu cabelo. Foram feitos 7 tranças ali em Sansão. Eu estou dando todos esses exemplos aqui, não é para falar da história de Sansão, eu estou dando um resumo para você entender. São 4 histórias que eu vou procurar ser o mais breve possível, mas que vai falar muito ao seu coração. Estamos falando de nossas ações e reações de Deus, tá certo? Para quem chegou agora, eu já li o texto de Jeremias, capítulo 17, verso 10. Tá? O Senhor, Ele é Deus que prova os nossos pensamentos, o nosso coração, para dar a cada um segundo o fruto de suas ações, ou de acordo com a sua maneira de viver. Então Deus reage quando agimos. E dependendo de nossas ações, então será gerada a reação de Deus, porque Deus é justo. Então o que acontece? Ele se desvia do seu propósito. Sansão, ele casa com uma filisteia. Deus, ele então incentiva os filisteus a matarem essa filisteia. Foi a primeira mulher que ele se envolve. Com a morte dessa mulher, Sansão ficou aí irado. E então ele vai para cima dos filisteus. Ou seja, de uma forma ou de outra, ele estava cumprindo o seu chamado. Todo aquele ódio, toda aquela revolta que ele levou para cima dos filisteus, na verdade, tudo aquilo cooperou para que ele voltasse ao seu plano original, o plano de Deus, que era matar, acabar, destruir os inimigos de Israel.
Então ele, por revolta, porque mataram sua esposa filisteia, ele mata milhares de filisteus, ok? Mas depois disso, Sansão continua com o coração obstinado. Ele continua com uma visão distorcida. Sansão, ele continua desafiando o Senhor e se envolve com uma outra filisteia chamada Dalila. Bom, aí o que acontece? Dalila foi paga pelo rei filisteu para ela descobrir a fonte da força de Sansão. Porque os filisteus sabiam que não podiam vencer Sansão, porque a força que estava sobre ele era descomunal. Para você ter ideia, ele mata 2.000 homens em um só dia com uma queixada de jumento fresca. Imagine você com o maxilar de um jumento, fresca, você enfrenta ali 2.000 homens e os vence. Foi isso que aconteceu com Sansão, porque Sansão não era uma pessoa comum. E eu gostaria que todos vocês entendessem isso. Você que está me assistindo e você tem fé em Deus, você acredita que Ele é o único Deus, você acredita que Ele criou os céus e a terra, e você entregou sua vida para Ele, eu tenho uma notícia para você. Você não é mais uma pessoa comum, ainda que pareça comum. Ainda que alguém olhe para você e veja você como um ser humano comum, normal. Mas não é. Porque sobre você está um voto. Quando você entregou sua vida para Deus, foi feita uma aliança. E é essa aliança que faz a diferença na sua vida. Uma diferença que diferencia você das demais pessoas desse mundo. Porque é a aliança com Deus que gera em nós capacidades espirituais que nos dá, então, condições de vencermos batalhas nesse mundo, obstáculos, desafios. E tem mais. Essa mesma aliança que nos diferencia, nos leva a viver, a experimentar o mundo de Deus, o sobrenatural. Veja que tudo na vida de Sansão não era natural. A força que ele tinha, tudo que acontecia em volta de Sansão não era natural. Alguém rasgar um leão como se rasga um cabrito, irmãos. Alguém pegar na boca do leão e rasgá-lo ao meio como se fosse um nada, isso não é normal. Foi a maior manifestação fisicamente do Espírito de Deus de forma física no homem na Bíblia. Foi através da vida de Sansão. Paz do Senhor, Victor, abração, meu amigo. Então veja que ele se desvia do propósito, se apaixona por Dalila, e aqui eu já expliquei aqui o contexto da história dele, de forma resumida. Agora, olha o que acontece aqui no capítulo 16, verso 16. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu, desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Olha, ele tinha consciência do que ele se tornaria se ele quebrasse seu voto com Deus. Ele tinha consciência. Olha o que ele diz. Se eu cortar o meu cabelo, se o meu cabelo for cortado, perderei minha força. Primeira coisa que acontece quando alguém se separa de Deus. A força vai embora. Já era. Segunda coisa, ficarei fraco. Fraqueza espiritual. Toda vez que alguém quebra a sua aliança com Deus, ele perde a força, consequentemente ele fica fraco, e ele se torna um ser humano comum. Não é o que diz aqui? Serei como qualquer outro homem. Então ele não era qualquer um. E ele sabia disso. Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Por isso eu tenho pregado. E vou continuar pregando enquanto houver fôlego de vida em mim. Não há milagre maior, queridos irmãos, do que o batismo no Espírito Santo. Quando alguém experimenta o selo do Espírito. Quando alguém é possuído pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito do Senhor faz de alguém templo dele. Não existe milagre maior que isso.
Aliás, o Espírito Santo, quando ele entra em alguém, ele te marca. E essa marca é a marca de propriedade de Deus no homem. É o mesmo que Deus dizer: agora você é meu, agora você me pertence, porque eu coloquei o meu selo sobre você. Você está marcado, o meu espírito está sobre você. É o que diz na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 1. Acredito que lá pelo verso 17. Ele chega a falar sobre a marca de Deus de propriedade no homem, que é o Espírito Santo. Paz do Senhor, Jefferson. Deus abençoe, meu irmão. Olha que interessante. Então aqui ele tinha consciência que se cortassem as tranças, ele seria como mais um homem, ok? Então vamos lá. Então Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou. Olha o que ele pensa, gente. Eu me livrarei desses filisteus como sempre. Porque Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Ele não sabia. Quando ele foi perceber, ele já estava subjugado pelos inimigos. Por quê? Quando alguém quebra a sua aliança com Deus, aparentemente, ela não sente nada. De imediato, ela não sente nada. A vida dela continua a mesma. Até o dia em que Satanás põe as garras sobre ela. Então ela percebe que as trevas têm domínio sobre a vida dela. É assim que acontece. A Bíblia diz que Sansão estava dormindo no colo de Dalila. Ou seja, Sansão brinca com a sua natureza humana. Estava dormindo o sono da morte. E quando ele despertou foi tarde, porque ele se levantou e ele disse o quê? Ele disse: eu vou acabar com esses caras aí. Já fiz isso várias vezes, vou acabar com eles novamente. Quando ele se levantou, que ele põe a mão no filisteu, a fim de arremessá-lo, ele percebe que o filisteu estava no mesmo nível de força que ele. Naquele momento, Sansão, ele treme. Ele percebeu que agora a sua força e a do seu inimigo era a mesma. Ele não tinha mais a vantagem. E que vantagem era essa? Que fazia dele um homem incomum. O Espírito de Deus. O seu voto, a sua aliança com Deus. Então, os inimigos o agarram, colocam ele de joelhos e furam os seus 2 olhos. Vazam os seus 2 olhos. Consequência de quem quebra o seu voto com Deus. Então temos aqui a ação de Sansão e a reação espiritual de Deus. Deus foi obrigado a permitir, por causa da escolha dele. Então reação de Sansão, a ação de Sansão se desvia do propósito, brinca com a sua natureza humana. Sua aliança com Deus é quebrada. Reação de Deus. Deus entrega ele nas mãos dos seus adversários. Quando ele cai nas mãos dos seus inimigos, ele perde a visão completamente. E agora ele se torna motivo de chacota, deboches e humilhações na sala do trono do rei filisteu. Pois o texto aqui, o mesmo texto diz que até as criancinhas filisteias zombavam de Sansão. Cá entre nós, irmãos, a força não importa se você perdeu a visão. Do que adianta um homem ser muito forte, mas ele não enxerga? Entende isso? É isso que o diabo quer fazer. Ele quer tirar a sua visão. Primeiramente ele te enfraquece, porque o diabo ele bate na porta de todos nós. Ele foi até Sansão e Sansão deixou ele entrar. Sansão deixou ele entrar. Olha, tem um testemunho aí bonito. Minha filha foi curada de um câncer, pedi oração para o Senhor e Deus ouviu, para a honra e glória de Jesus, foi curada. Quero viajar em fevereiro, procurar sua igreja. Que bênção, minha irmã, Deus abençoe. Depois eu vou ler todo esse testemunho aí, glória a Deus. Deus abençoe poderosamente. Olha o que acontece, tá vendo? Essas coisas que nos alegram, né?
Isso que nos alegra, saber que Deus está operando e o nome dele está sendo glorificado. É isso que nos alegra. Queridos irmãos, naquele momento Sansão foi subjugado. E eu lembrei do que Jesus disse. Tem uma passagem que Jesus fala do sal. E ele diz assim: se o sal vier a perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Aí, lendo, meditando na história de Sansão, eu percebi que Sansão perdeu o sabor. Houve morte espiritual. Então ele foi lançado fora do propósito. Caiu nas mãos dos inimigos. E para nada mais prestava, a não ser humilhado e pisado por eles. Colocaram ele, inclusive, para girar um moinho, como se fosse um animal. Ou seja, aqueles que deviam ser subjugados por ele, agora dominavam ele. Tem coisas na nossa vida que a ordem de Deus é que nós venhamos dominar. Você quer ver uma das coisas que o ser humano precisa ter domínio? O domínio que eu falo em relação à responsabilidade com aquilo, o dinheiro. Tem muita gente que serve a Deus, entregou a vida para o Senhor, mas tem sido dominada pelo dinheiro. O dinheiro não é a raiz de todos os males. Tem gente interpretando errado a Bíblia. O dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deus, ele abençoa seus filhos, Deus quer dar o melhor da terra para os seus filhos? Sim, o problema não é esse, o problema é você ser dominado por esse dinheiro. É você fazer dele o teu senhor. Você precisa dominá-lo, ou seja, Deus tem me abençoado financeiramente, mas o Senhor da minha vida não é o dinheiro. O Senhor da minha vida é Jesus. O uso que eu faço do dinheiro é direção de Deus. Deus me orienta como fazer. Você entende isso? Então há uma grande diferença. Eu poderia falar de outras coisas aqui, como a nossa própria natureza humana. Paulo chega a dizer que por amor a Cristo ele subjugava seu corpo. Isso é uma tarefa fácil? Claro que não, irmãos. É uma luta. Mas nós não podemos deixar que aquilo que nós deveríamos dominar venha nos subjugar. Entende isso? Pai do Senhor, Felipe, sim, a live sempre fica salva, amém? Inclusive já vão compartilhando aí, em nome do Senhor Jesus. Então o que acontece? Observe, irmãos, que naquele momento ali, Sansão, ele rompe seu voto com Deus, perde sua força, perde sua visão e se torna motivo de zombaria, de chacota e humilhações nas mãos dos filisteus. Então esse foi o primeiro exemplo. A ação de Sansão fugiu do propósito, reação de Deus o entregou nas mãos dos seus inimigos. Tá? Então Deus não tem culpa de nada. Deus deu a ele todas as ferramentas para ele vencer os seus inimigos. Deus pôs sobre ele o seu espírito e uma força descomunal, ou seja, capacidade para subjugar os seus inimigos. E ainda com toda essa capacidade, ele escolhe sair do propósito. E quem sai do propósito, sofre. Porque fora do propósito, só existe sofrimento. Então a segunda referência que eu quero dar para você, segunda história, falamos de Sansão. Segunda história está em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39, verso 7, 8, 9 e 10. Diz o seguinte: algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nessa casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é a mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus? Olha que resposta linda. Da mesma forma que Satanás visitou Sansão, ele também visitou outros homens, mulheres da Bíblia, mulheres como Débora, né? Ainda mais o período em que Débora vivia ali era o período negro, época dos juízes. Imagine, uma depravação no meio dos filhos de Israel. Débora poderia ter se corrompido, mas ela leva o povo da sua tribo a servir e adorar a Deus. Ela teve pulso firme, ou seja, ela não aceitou a proposta
José não aceitou a proposta. Ele já era um mordomo, tinha mudado de vida, estava prosperando. E a esposa de Potifar pôs os olhos em José, dizendo: deita-te comigo. Mas não foi só uma vez não. Olha o que diz aqui o verso 10. Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. José fugia dela. Qual é a diferença então entre Sansão e José? Ações deles e reações de Deus. Ação de Sansão. Sansão brinca com a sua natureza humana. Ação de José. José não brinca com a sua natureza humana. José se afasta do perigo. E não é fácil. Falei hoje na casa do Senhor. Vamos abrir o verbo. Estamos falando de alguém que era jovem. José era um jovem. Imagine, como diz o pastor Cláudio Duarte, eu falei isso na igreja, até achei muito engraçado. O pastor Cláudio Duarte falando sobre a questão da natureza humana, ele diz assim: irmãos, entenda uma coisa, hormônio não aceita Jesus não. E é verdade. Hormônio não se converte. É a natureza humana. Se José fica ali, se José dá ouvidos às palavras doces da esposa de Potifar, ele teria feito o que ela queria ali. E ele teria, queridos irmãos, plantado uma semente muito ruim, que prejudicaria não só ele, mas toda a descendência de Abraão. Porque foi através dele que Deus poupou a descendência de Abraão. Tá vendo? Quando fazemos as escolhas certas, não se trata só de nós. Se trata também da nossa casa, da nossa família. Quando somos egoístas, quando somos prepotentes, quando somos egocêntricos e só pensamos no nosso umbigo e não olhamos o que acontece à nossa volta, nossas atitudes atingem quem está ao nosso lado, quem faz parte do círculo da nossa vida. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas ações, com as propostas que são colocadas diante de nós. Naquele momento ali, José então foge. A ação de José escolheu obedecer a Deus. Ele disse para ela: por que eu faria uma coisa tão imoral como essa? Nessa casa aqui eu sou abençoado. O teu marido me deu autoridade sobre toda a casa. Ele não é maior que eu aqui nessa casa. Ele não sabe nem do pão que ele come, porque quem gerencia o pão que ele come sou eu. Por que eu faria uma coisa tão imoral e ainda pecaria contra o meu Deus, que tem sido tão bom comigo numa terra estrangeira? É o que José disse. Mas a esposa de Potifar não aceitava seu argumento. Estava cega, dominada por desejos. E então ela perseguia ele todos os dias. Vê a familiaridade entre José e Sansão? Porque Dalila, a Bíblia vai dizer que todos os dias Dalila tirava a paciência de Sansão. Todos os dias ela perguntava para ele: se você me ama, dize-me em que consiste a tua força. E ele foi brincando com ela. Inventou 3 vezes: se você me amarrar com cordas assim, assim, assado, eu vou perder minha força. Ela ia lá, testava e via que ele estava mentindo, porque ele rompia aquelas cordas novas como se fossem fios queimados. Você entende isso? Ele começou a brincar com a sua natureza humana. Enquanto José não brincou. José foi um visionário. Ele se lembrou, mesmo em terra estrangeira, ele se lembrou do sonho que Deus um dia deu a ele. Aqueles sonhos que José teve, que levantou a ira dos seus irmãos, aquilo ali, com certeza, era o que ele pensava todos os dias. Um dia Deus me mostrou isso. Não sei como vai acontecer. Não sei de que forma vai acontecer. Mas eu vou continuar na posição servindo ao Deus do meu pai Jacó. Então ele foi fiel a Deus. Ele decidiu. E acredite, irmãos, todos nós temos essa força. Essa desculpa de que, foi mais forte do que eu. Não, irmão. Deus não permite isso. Tanto que está escrito que não veio sobre vós tentação que não fosse humana, mas Deus em sua infinita misericórdia sempre nos dá o escape, está na Bíblia. Então, Deus permite que você escolha a semente. E Ele, como é o agricultor, é Ele quem vai regar essa semente. E ela vai nascer. Não importa o tempo, ela vai frutificar. Porque Deus é assim. E o que aconteceu? Ação de José, obediência, reação de Deus, coloca José como governador
de toda a terra do Egito. Entende isso? Reação, ação de Sansão, saiu do propósito. Perdeu sua força, ficou fraco, virou cego e motivo de chacota em toda a Filistéia. Resultado, é a reação de Deus. Deus permitiu aquilo por causa das escolhas que ele fez. Tá? Terceira referência que eu quero dar para vocês está em 2 Samuel 11. Você que tem uma Bíblia aí, é só para quem ama a Bíblia, irmãos. 2 Samuel capítulo 11. Segundo livro do profeta Samuel capítulo 11, verso 1 diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe e seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Será que eu li certo? Eu vou ler novamente. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, era tempo de guerra. Davi, ao invés de estar na guerra, ele entrega a sua autoridade para Joabe, manda outro em seu lugar, manda outra pessoa fazer o que ele deveria estar fazendo, e ele decide ficar no palácio. É o que diz aqui, ó. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Eu lembrei até, sabe do que, irmãos? Lembra que quando Jesus, antes de subir ao céu, lá em Atos capítulo 1, ele diz assim: fiquem em Jerusalém. Né? Primeiro ele tinha dado ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, falarão novas línguas. Jesus dá ordem para eles: preguem o evangelho. Mas antes de ir embora, Jesus disse: mas fiquem em Jerusalém, até que a promessa do Consolador venha sobre vocês. Porque sem o Espírito Santo, ninguém poderia fazer obra alguma. Mas aí, a ordem de ficar em Jerusalém veio de Deus. Jerusalém, trazendo em uma conotação espiritual, significa tempo de Deus, tempo de preparação. A sua Jerusalém tem um tempo determinado. O que é a Jerusalém? É quando Deus esconde você. Deus guarda você, porque não está na hora de revelar você. Porque é em Jerusalém que Deus prepara você. É em Jerusalém que você recebe a capacitação do céu para fazer aquilo que Deus quer. Ao contrário dos discípulos, Davi ficou em Jerusalém por sua própria vontade. Deus não mandou ele ficar em Jerusalém. Aí que mora o problema. Quando decidimos ficar em Jerusalém, enquanto nós deveríamos estar na guerra, ou seja, em atividade, fazendo aquilo que Deus ordenou. Então Jerusalém pode ser um lugar de capacitação, mas Jerusalém também pode ser um lugar de ruína espiritual, quando permanecemos nela, enquanto deveríamos estar fazendo o que Deus ordenou. Então Davi fica em Jerusalém, e aqui ó, no verso, deixa-me ver, 2, numa tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco. É interessante, né? Porque ele também estava dormindo aqui. Lembra de Sansão dormindo no colo de Dalila? Sempre alguém está dormindo. É um laço. E esse sono, irmãos, não é só literal, não. É espiritual. Tá? Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Foi passear. Tempo de guerra. E ele estava passeando, né? Satisfazendo a sua natureza. Queria um pouco mais de conforto. Afinal de contas, ele era o rei. Mas não era tempo de descanso. Era tempo de guerra. Porque Deus não é injusto. Deus dá descanso para os seus servos. Mas há tempo para tudo. E não era tempo de descanso. Era tempo de guerra. Portanto, no tempo de guerra, Davi quis descanso. E aí que mora o problema. Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Irmãos, Davi não fez isso porque ele estava carente sexualmente. Não. Davi, como rei, ele tinha um harém de mulheres. Está aqui no texto.
Está aqui no texto. Todo o harém que era de Saul passou a ser de Davi. E fora o harém de mulheres de Saul, que agora era de Davi, Davi já tinha também várias esposas. Lembra de Abigail, né? Lembra de Mical, filha de Saul, e por aí vai. Várias esposas. Mas ele quis se apossar justamente daquilo que não pertencia a ele. Ele percebeu que Batseba era uma mulher muito bonita, mas mesmo com toda aquela beleza, ele não tinha ela no seu convívio ali, na sua posse. Então ele vai tomar posse, na calada da noite, manda trazer ela, usando sua autoridade de rei, tem relações com ela e depois dispensa ela. O profeta Natan foi avisado. Deus falou para Natan, vai até Davi e conta essa historinha para ele. Aí Natan chegou para Davi e disse o seguinte: Davi, eu tenho uma causa para você julgar, você é rei. Eu poderia ter uma audiência com você? Davi diz, claro, profeta. Qual é a causa? Qual é a situação? Aí Natan começou a falar dizendo, Davi, havia um homem que tinha muitas ovelhas, um homem rico, próspero. E ele foi receber um amigo em sua casa. E ele, para receber bem esse seu amigo, ele decidiu pegar a ovelhinha de um homem pobre, e essa ovelhinha que ele pegou era a única ovelha daquele homem pobre. Ele tinha muitas. Ao invés de matar uma do seu rebanho, ele pegou a única ovelhinha do homem pobre, a matou e deu a festa para o seu amigo. A Bíblia vai dizer que Davi teve um surto de fúria. Davi ouviu o profeta e ele fica irado. E olha o que ele diz no verso 5, capítulo 12 de 2 Samuel, verso 5. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Irmãos, quantas vezes ele, como rei, decretou que o homem tinha que pagar? 4 vezes. Guarde esse número. 4 vezes. Naquele momento ali, Natan, ele diz, pois bem, ó rei, esse homem que pegou a única ovelhinha do homem pobre é o Senhor. Imagine a cara de espanto de Davi. E de terror também. É o Senhor. Porque Deus te deu tudo, Davi. Assim diz o Senhor. Agora palavras de Natan para ele. Esse homem é você. E é isto que diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu tornei você rei de Israel. E o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Ok? Tornei você rei de Israel e de Judá. E se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Porque é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível. Você fez com que Urias, o Heteu, fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. Deus deu uma sentença para ele. Davi fica desesperado, cai de joelhos, pedindo perdão a Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Davi tinha um coração sincero, mas a semente já tinha plantado. Estamos falando de ação humana e reação de Deus. Lembra que ele disse para o profeta Natan que esse homem venha pagar quantas vezes? 4 vezes. Deus ouviu. E Deus cumpriu. Então vamos lá. Primeiro pagamento de Davi, né? 4 vezes. O primeiro filho dele com Batseba, fruto do relacionamento ilícito, morre. Segundo, Aminon morre.
Terceiro, Absalão toma o reino do próprio pai. Davi não queria enfrentá-lo, então foge de Jerusalém. Inevitavelmente houve uma guerra e os homens de Davi matam Absalão. Terceiro pagamento. Primeiro o filho com Batseba, Aminon, Absalão. E eu nem estou falando de Tamar. Eu nem estou falando da menina que tinha sido violentada pelo próprio irmão. Ou seja, estou falando apenas de vidas que foram ceifadas, consequência dos atos de Davi. Então, o filho com Batseba, Aminon, Absalão e Adonias. Quantas vezes? 4 vezes. Conforme ele disse, que esse homem pague 4 vezes. Ele pagou 4 vezes. Fora o sofrimento que teve. Fora até mesmo algumas rebeliões, pessoas descontentes com ele. Davi passou por coisas terríveis, irmãos. Terríveis por ter desobedecido ao Senhor. Ação de Davi. Então qual é a diferença? Eu falei aqui de Sansão, eu falei de José, estou falando de Davi. Então qual é a diferença de Sansão, José e Davi? Sansão saiu do propósito. Não é isso? Colheu cegueira, fraqueza, perdeu sua força e se tornou objeto de vergonha e espanto entre os filisteus. José fugiu do mal, obedeceu e honrou a Deus, pagando um preço muito alto, até para a prisão ele foi preso por supostamente violentar uma mulher, ou seja, ele foi para a cadeia como um estuprador, sendo que ele era inocente, mas continuou fiel, e Deus o colocou como governador de toda a terra do Egito. Deus o honrou, ação e reação, ok? Davi, em tempos de guerra, decide ficar na zona de conforto. Ação dele, reação espiritual. Ele traz o mal para perto dele. Não que Batseba fosse o mal. Mas o mal já tinha gerado um plano. Davi deu ouvidos a esse plano. Satanás bateu em sua porta e ele disse, pode entrar, porque eu quero. Tanto que ele mandou buscar a jovem. Ela não estava ali. Ele mandou trazer. Ou seja, foi tudo bem pensado. Reação de Deus. 4 filhos foram ceifados. Uma filha foi violentada. E o rei Davi foi humilhado. Porque antes de Absalão morrer, ele teve relações sexuais com todas as esposas de Davi no terraço do palácio para toda Jerusalém ver. O rei foi desmoralizado. Ok? Quarta história e última que eu quero compartilhar com os irmãos é do próprio Filho de Deus, de Jesus. Mateus capítulo 4. Você tem uma Bíblia aí, vai me acompanhando. Mateus capítulo 4. Satanás também procura Jesus. Satanás procura Jesus. E, paz do Senhor, Joyce. Satanás procura também Jesus. Assim como ele bateu na porta de Sansão, de José, de Davi e de outros homens. Eu só citei esses para que venhamos entender ações e reações, do mundo espiritual. Paz do Senhor, minha mãe, Dona Cristina, minha mãe, beijo. Deus abençoe a senhora. Meu irmãozinho Álvaro também está aí, Deus te abençoe. Saudade de vocês. Jesus, então, ele vai para o deserto. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto e o texto é bem explícito. Jesus é levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Significa que Deus permite que venhamos ser, no caso, colocados à prova. Nós somos colocados à prova. Deus permite as provas. Deus permite testes. E dependendo da tua ação, Deus vai reagir. Então Satanás ele chega diante de Jesus. Capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, verso 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Calma para você entender. Primeira tentação que Jesus sofre.
o diabo tentou persuadi-lo a trocar a necessidade do momento pelo propósito. Qual era a necessidade? Fome. Lembra de Esaú? Esaú era o primogênito, mas ele fez da necessidade prioridade. E quando o ser humano faz da necessidade física, a necessidade do momento, seja sentimental, emocional, o que for, prioridade, quando deveria priorizar as coisas de Deus, ele sofre, irmãos. E muitas das vezes aquilo vai refletir para sempre na vida dele. Porque hoje nós clamamos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas deveríamos clamar ao Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Por que o nome de Esaú foi tirado da história? Porque ele desprezou o seu direito de primogenitura. Por quê? Fez da necessidade prioridade. Isso é um grande ensino para cada um de nós. Todos os seres humanos têm necessidades. Cuidado para não fazer de sua necessidade prioridade. Porque a prioridade, Jesus falou em Mateus 6,33. Buscai, em primeiro lugar, o reino dos céus. É prioridade. E a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Paz do Senhor, tia Neide. Deus abençoe. Manda um abraço para o João. Olha que coisa interessante. Então Jesus disse, se você está com fome, você não é o filho de Deus, é fácil para você transformar aquelas pedras em pães. O diabo estava errado? Não. Jesus tinha poder para isso? Tinha. Mas Jesus estava debaixo de um propósito. Jesus não estava ali para fazer a sua vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. É muito diferente. Satanás queria que Jesus, no meio do processo, fizesse a sua vontade para perder o propósito. Olha que interessante. Então ele disse, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus dá uma cacetada nele. Jesus diz assim, no verso 4, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Jesus não está falando de pão literal não, gente. Jesus não está falando de pão literal. Jesus está falando aqui de coisas físicas, de coisas humanas. Nem só de pão, ou seja, nem só de coisas físicas vive o homem, mas o que realmente dá vida ao homem é a palavra do meu Pai, é a palavra de Deus. É a única coisa que pode dar vida ao homem. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Satanás, então, nessa questão, ele não tenta mais, mas ele continua insistindo, porque o diabo, ele pode ter perdido a divindade. Ele pode, irmãos, ter perdido inclusive o nome que ele tinha. Ele pode ter perdido a sua unção celestial, mas ele não perdeu uma coisa, ele é insistente. Ele é estrategista. Ele não desiste fácil. Ok? Então veja, ele continua. Em seguida, verso 5, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Mais alto. É o que acontece quando muita gente é colocada aqui, ó. Satanás tenta encher o coração daquela pessoa de soberba. Você pode isso, você pode aquilo, você pode fazer isso, porque Deus te ama, Deus é contigo. Vai lá, rapaz. Deus é com você. Você é o cara. Né? É isso que ele disse para Jesus, ó. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque as escrituras sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus percebeu e disse para ele, mas também está escrito. Olha Jesus confrontando o diabo com a própria palavra. O diabo usou a palavra com Jesus. Aí Jesus o confronta dizendo, mas também está escrito, no verso 7, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, por que eu vou colocar o meu Pai à prova? Eu não preciso me jogar daqui para saber que ele vai enviar os anjos. Eu sei que ele vai enviar. Qual é a utilidade que tem essa escolha de me jogar daqui? Deus não tem que provar nada para mim, eu sei que ele me ama. Ele é o meu Pai. Entende isso? Satanás então é neutralizado. Mas ele continua, ele não para por aí não. Verso 8. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, riquezas, poder, glória, glamour, holofotes. E disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. O diabo é tão mentiroso, como é que ele pode dar o que ele não tem? Porque tudo já é de Deus. Mas ele sempre quer terceirizar. Ele sempre quer roubar o que não é dele. Por isso que Jesus disse, o ladrão veio somente para isso, matar, roubar e destruir. E ele disse, se você se dobrar, adoração. Olha o que o diabo estava preocupado. Ele queria dobrar o Filho de Deus. Se Jesus dobrasse os joelhos ali, acabou o plano. Acabou. Tudo que ele veio fazer no mundo, em um ato, ele jogaria fora. E é isso que o diabo quer fazer comigo e com você. O diabo quer fazer você se curvar. E ele vai usar de muitas táticas e maneiras para curvar você. Para você chegar ao ponto de dizer, não tem jeito. Eu sou isso mesmo. Porque aquela voz que ficou muito tempo matutando na sua mente, você deixou aquela voz entrar e agora ela vem para o coração e ela começa a dar frutos e ela conforma você. Ela gera um conformismo em você de que você nunca vai mudar, de que você sempre vai ser essa pessoa, de que Deus não acredita mais nas suas palavras, o diabo quer curvar você. E eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que mesmo diante da fornalha de fogo ardente, que foi acesa 7 vezes mais do que o costume, mesmo diante da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei Nabucodonosor: Rei, quanto a isto, o Senhor perguntou, qual é o Deus que vai livrar-nos das tuas mãos? Quanto a isto, não temos necessidade de te responder. Se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, ele nos livrará das tuas mãos e da fornalha de fogo. Mas também se ele não quiser nos livrar, fique sabendo, Senhor, ó Todo-Poderoso, que nós não vamos nos curvar à imagem de ouro que levantastes. Nós servimos apenas a um Deus. Que coisa gloriosa. Eles preferiram morrer do que adorar outro que não fosse o Senhor. Então Jesus fez a mesma coisa. Olha a resposta de Jesus aqui. Verso 10. Eu estou lendo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 4, verso 10, para quem chegou agora. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aleluia! E Satanás bateu em retirada. E sabe o que acontece depois? Os anjos vieram e serviram Jesus no deserto. Ações e reações. Satanás também procurou Jesus. E Jesus continuou fiel ao propósito. Não se desviou dele. Resultado, reação de Deus por isso. Milagres extraordinários aconteceram. Pessoas foram salvas e continuam sendo salvas até hoje pelo sacrifício que ele fez. E Deus o exaltou sobremaneira. Colocou o seu nome acima de todo nome, para que diante dele toda língua confesse, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Você entende isso? Satanás vai tentar parar você no processo, para que você perca o propósito. Eu não sei o que você está passando, mas ele vai continuar insistindo. Ele vai continuar lançando propostas na mente. Ele vai continuar lançando pessoas. Ele vai continuar abrindo portas que não foi Deus que abriu. E são portas que você vai olhar assim e vai dizer, caramba, é forte isso aí, hein? Mas não é Deus. Tome cuidado com isso, meu irmão. Tem muita porta por aí que não foi Deus que abriu. Mas se você confiar em Deus, se você consultar o Senhor e dizer, Senhor, essa porta aí,
é o Senhor quem abriu? Aí Deus vai dizer, não, não fui eu quem abri. E como você me consultou, eu mesmo vou fechá-la. Aí Deus vai lá e fecha. Deus não deixa dar certo, porque você consultou Ele. Não tome nenhuma atitude sem consultar o Senhor. Porque muita porta aí não é Deus que abriu. Tem muita coisa prosperando que Deus não está no meio. Tem muita coisa que é desaprovada pelo homem que foi aprovada por Deus. Vou repetir. Tem muita coisa que foi desaprovada pelo homem. Tem muita gente desaprovado pelo homem que foi aprovado por Deus. E tem muita gente sendo, irmãos, aprovados pelo homem. Mas Deus tem desaprovado essas pessoas. Tudo que nós temos que fazer é continuar no nosso posicionamento. Com dor, com lágrimas, mesmo sem entender, continua sendo fiel a Deus. Continua na posição. Continue adorando. Não se curve às propostas do diabo. Seja como José. Seja como Jesus. Fecha a porta na cara do diabo. Espera, porque aquele que fez a promessa é fiel. O teu Redentor vive. Fica tranquilo. Deus cuidou de tudo. Ele já cuidou de tudo. Mas Ele vai permitir que as provas cheguem até você. Quem levou Jesus ao deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Ele vai permitir que você seja tentado. Ele vai permitir. E dependendo das tuas escolhas, Deus vai reagir. Então eu quero encerrar a live com o mesmo texto que eu iniciei. Para que não desapareça da mente dos irmãos o que foi pregado. Livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 10. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Que Deus abençoe vocês e que a paz que excede todo o entendimento da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vocês. Se for possível, e creio que é, compartilhe essa live para que outras pessoas, quando essas propostas chegarem, que essas pessoas façam a escolha certa para que Deus venha honrá-las. Lá em Eclesiastes 2:24 está escrito: não há nada melhor para o homem do que ele coma, beba e faça com que sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus, pois separado deixe quem pode comer ou quem pode alegrar-se. Deus, ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, inteligência e felicidade. Vale a pena. Ô Bispo Elias, como continuar então no caminho? Se agarre à palavra de Deus. E Deus vai fortalecer você. Continua firme. Que a palavra de Deus seja o teu prazer no dia a dia. Medita depois no Salmo 1, do verso 1 ao 3. Tá certo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a correntes de água, dará o seu fruto no devido tempo, a sua folha não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Que Deus abençoe vocês. Estarei em oração por todos vocês. Fiquem todos nessa paz que excede todo o entendimento e compartilhe aí em nome de Jesus. Deus abençoe.